Olá, amigos do canal Conf, sejam bem-vindos. Hoje mais uma notícia na nossa playlist aí de notícias em razão dos atos e das normas que estão sendo editadas em função da pandemia que estamos passando e tentando aí garantir as atividades empresariais e a manutenção dos empregos. Então, hoje, dia 7 de julho, tem uma notícia fresca aqui, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.020, de 6 de julho de 2020, e que foi publicada no Diário Oficial da União hoje, 7 de julho. E esta lei transforma a MP 936 em lei. E, portanto, as empresas poderão novamente fazer a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada de trabalho. Bom, primeiramente, já estão me perguntando aqui, então quer dizer que a MP virou lei e ela está tudo igual, eu faço da mesma maneira? Sim, em grande parte sim. Mas eu queria chamar atenção a alguns pontos. Primeiro, é que ela está igual nos seus dispositivos. Então, continua sendo suspensão permitida por 60 dias, em 2 blocos de 30, e a redução em até 90 dias. E pode combinar as duas, desde que não ultrapasse o prazo de 90 dias. Então, isso está prorrogado e pode ainda ser prorrogado. A lei prevê que poderá haver novas prorrogações. Ok? Então, vai depender muito de quanto durar esse estado que nós estamos passando de calamidade. Bom, se você tem dúvidas ainda como aplicar nos detalhes da MP 936, que agora é a Lei 14.020, você pode assistir aqui no canal Conf o nosso vídeo sobre a MP 936. No grosso não mudou basicamente nada daquilo que está lá. Mas tem pequenos pontos que eu quero fazer de consideração com vocês de que eu verifiquei aqui. Bom, como a lei saiu hoje, de manhã, no Diário Oficial, e nós estamos aqui, são agora 10 horas da manhã, é muito rápido, então não deu tempo de eu preparar aí para vocês como eu gostaria, alguns slides explicativos, mas nós vamos fazer isso e vamos soltar em breve uma live, algo para falar sobre isso, ou um novo vídeo aqui no canal Conf. Então eu queria passar só nos pontos principais aqui de uma forma explicativa. Vamos lá. Então, vocês lembram que na MP 936, o funcionário que era inserido na suspensão ou na redução, ele tinha uma garantia de emprego, de estabilidade, né? Como funcionava? Bom, se você fez uma suspensão de 60 dias, ele tinha garantia de emprego nos 60 dias e mais 60 depois de voltar à atividade, desde que, claro, ele não fosse cometesse alguma infração que fizesse uma justa causa, por exemplo. Então, continua valendo essa mesma regra, só que no artigo 10 foi inserido aqui um item número 3 que fala sobre a gestante. Diz assim, no caso de empregada gestante, também estabilidade por período equivalente ao acordado para a redução da jornada ou para a suspensão do contrato de trabalho e contado só a partir do término do período da licença maternidade, tá? Então, ela passa a ganhar também a estabilidade depois que volta do período que ela ficou em redução ou suspensão do contrato de trabalho, tá? Bom, outro ponto que eu queria chamar a atenção. E aí, nós temos que fazer por acordo individual, nós temos que esperar uma negociação coletiva, como funciona? Vamos lembrar a MP? Ó, eu estou com a MP aqui do lado, ela dizia assim, todas essas medidas podem ser implantadas por meio de acordo individual ou de negociação coletiva aos empregados que tiverem salário igual ou inferior a R$ 3.135 ou portadores de diploma e que tenham salário igual ou superior a 2 vezes o limite da contribuição da Previdência. Hoje o limite da contribuição é R$ 6.101,06. Então dava R$ 12.202,12. Perfeito? Isso é o que estava na MP. Houve uma alteração.
Agora diz assim o artigo 12 aqui da nova lei. As medidas serão implementadas por meio de acordo individual, escrito ou negociação coletiva aos empregados com salário igual ou inferior a R$ 2.090, desde que o faturamento do empregador seja superior a 4.800.000 em 2019. Ou com salário igual ou inferior a 3.135, que é o que já estava na medida, na hipótese do empregador com faturamento igual ou inferior a 4.800.000 em 2019. Então, muita atenção aqui. O que mudou? Aquele primeiro item que dizia que podia ser feito tanto por acordo individual ou negociação coletiva para funcionários com salário até R$ 3.135, ele foi quebrado em duas faixas. A primeira faixa, empresas que faturarem em 2019 mais que 4.800 podem fazer esse acordo até salário igual ou inferior a 2.090 só. E as empresas que faturaram menos do que 4.800 em 2019 podem fazer esse acordo de forma individual ou coletiva para salários até 3.135, tá? O item 2, que era o diploma e 2 vezes o teto da Previdência, permanece intacto. Além disso, mais um detalhe aqui importante, né? Ele dizia, bom, e os empregados que não estão enquadrados nisso? Então, para os empregados não enquadrados, dizia a MP 936, somente poderão ser estabelecidos por convenção ou acordo coletivo. Então, era quem estava nesse meio, entre 3 e 12, né? Agora, respeitando essas faixas entre R$ 2,91 e 12, para quem faturou mais que 4.800, ou então continua para 3,12 para quem faturou menos que 4.800 em 2019. Agora, dizia então que quem está nesse miolo tem que fazer acordo ou negociação coletiva, né? E diz assim, exceto, dizia, né? Exceto se aqueles que fazem redução de até 25%, né? De 25%. Então, veja, se eu ganhar R$5.000, fosse um empregado de uma empresa ganhando R$5.000, e meu salário foi reduzido, minha jornada foi reduzida em 25, posso fazer por negociação individual, por acordo individual, tá? Houve uma alteração aqui dizendo o seguinte, então, continua mantido isso, redução proporcional de jornada e de salário de 25%, pode fazer por acordo individual, ou também poderá fazer por acordo individual, nessa faixa dos 2 aos 12 ou dos 3 aos 12, poderá ser por acordo individual quando não resultar diminuição do valor recebido mensalmente pelo empregado, incluídos neste valor o benefício que será pago pelo governo e a ajuda compensatória mensal paga pelas empresas, ok? Então, olha só, se eu estou nessa faixa de 3 a 12 ou de 2 a 12, dependendo da condição que eu falei, se a minha redução for de 50%, mas somado a minha redução salarial com o benefício que eu vou receber do governo e a ajuda compensatória, eu não tiver diminuição do meu salário, então pode ser por acordo individual, tá bom? A aposentadoria era outro ponto que chamava também atenção. Olha lá, para os empregados que se encontram em gozo de benefício de aposentadoria, a implementação das medidas de redução ou suspensão de contrato de trabalho por acordo individual escrito somente será admitida quando, além do enquadramento das hipóteses de autorização que eu acabei de mencionar, o empregador fizer o pagamento de ajuda compensatória mensal. O valor da ajuda compensatória deverá ser, no mínimo, o seguro-desemprego para as empresas que faturaram até menos de 4.800.000 em 2019 e para aquelas que faturaram mais que 4.800.000 em 2019, deverá garantir uma ajuda mensal do benefício, que já tinha que fazer de 30%, e mais o valor do seguro-desemprego, para o caso de aposentados. Então, se você tem aposentado
e quer fazer redução ou suspensão, pode fazer, desde que com negociação coletiva ou acordo coletivo. Se quiser fazer por acordo individual, vai ter que dar uma ajuda, uma compensação mensal para o trabalhador, de no mínimo o seguro-desemprego, se você faturou menos que 4 milhões e 800 em 2019, e de a ajuda compensatória e mais o seguro-desemprego se você faturou mais que 4 milhões e 800. Você está em dúvida, mas se eu faturei mais 4 milhões e 800, que ajuda é essa que eu tenho que dar? Assista o nosso outro vídeo da MP936. Lá explica para quem faturou mais de que 4 milhões e 800, que além, que quando fizer a redução tem que completar, tem que dar 30% do salário de ajuda compensatória mensal. Olha só, os atos necessários à pactuação dos acordos individuais escritos de que trata esse artigo poderão ser realizados por qualquer meio físico ou eletrônico. Então, o acordo individual você pode fazer em papel ou em formato eletrônico. Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária, pactuados no termo dessa lei, devem ser comunicados pelos empregadores ao sindicato da categoria em até 10 dias corridos, contados da data da celebração. Oficializou aqui na lei. Tem que comunicar ao sindicato em 10 dias. Se após a pactuação do acordo individual, muita atenção agora, hein? Na forma deste artigo, houver celebração de convenção coletiva ou acordo coletiva com cláusulas conflitantes ao do acordo individual, o que eu faço? Então, fiz o acordo individual com o meu trabalhador. Acabou de sair uma convenção coletiva e tem cláusulas que conflitam. Por exemplo, não permite a redução de 50% que eu fiz. Permite só de 25%. O que eu devo fazer? Eu observo as seguintes regras. A aplicação das condições estabelecidas no acordo individual em relação ao período anterior ao da negociação coletiva. Então, vale as regras do acordo coletivo ao período anterior à negociação coletiva. Então, se eu fiz um acordo agora em julho e a negociação for em setembro, julho e agosto fica valendo o meu acordo. A partir da entrada em vigor da convenção coletiva ou do acordo, prevalece as condições nesta. Então, no que conflitar, prevalece o acordo ou a negociação. Agora, se o conflito for favorável ao empregado, quando as condições do acordo individual forem mais favoráveis, ao empregado, prevalece o acordo individual. Então, está claro aqui, esse é um ponto importante. O acordo individual tem validade. Entrou uma negociação coletiva. Se ela conflitar com o acordo, passa a valer a negociação coletiva. O acordo vale até a data de entrada em vigor da negociação, depois passa a valer a negociação. Ah, mas o meu acordo era mais vantajoso para o funcionário. Pode manter o seu acordo. Outro ponto aqui, já estamos encerrando o vídeo, ficou um pouquinho mais longo, mas é que tem muito detalhe. O tempo máximo de redução proporcional de jornada de salário ou de suspensão, ainda que sucessivos, não pode ser superior a 90 dias. Então, reitero o que foi dito. A lei permite agora um novo período de no máximo 90 dias. Pode ser combinado entre suspensão e redução. Lembrando que a suspensão não pode ser fracionada em períodos menores que 30. Então, tem que ser 30 ou 60. E a redução pode ser feita em até 90 dias. Ok? Lembrando que a lei deixou uma previsão de prorrogação. Pode ser que haja, dependendo de como ficar a pandemia, uma prorrogação disso. Alguns outros pontos importantes. Olha só. Atenção agora. Quando eu estiver na jornada, eu, funcionário, e eu quiser fazer contribuição individual, posso? Pode, olha. Então, são as chamadas contribuições facultativas. Mas o que a lei trouxe? Os percentuais. Então, atenção, como será a incidência de percentual sobre as contribuições facultativas? Então, 7,5% para até um salário mínimo. 9% de um salário mínimo até 2.089,60 centavos. 12% para valores de 2.089,61 centavos
até R$ 3.134,40 e 14% de valores de R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06, que é o teto, ok? Lembrando que essas contribuições individuais, elas terão que ser declaradas pelo funcionário e recolhidas até 15 de cada mês. Atenção, a contribuição que a empresa recolhe até 20, a individual até 15, ok? Mas não é só isso, tem que tomar cuidado com o seguinte. Na hipótese de suspensão de contrato de trabalho, ou seja, o empregado está recebendo só o benefício do governo, ele está com o contrato suspenso, né? As alíquotas que eu acabei de falar serão aplicadas de forma progressiva sobre o valor declarado pelo segurado. Então, ele que declara, olha, meu benefício é de um salário mínimo, eu estou pagando 7,5%, ok? Agora, na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, também será de forma progressiva sobre o valor declarado pelo segurado e sobre a remuneração declarada pela empresa. Então, nós temos que informar lá, todo início de período, a gente informa através dos nossos relatórios que são enviados para a Caixa Econômica, para a Previdência, né? Nós informamos na CEFIP, na GFIP, lá, os valores da remuneração. Então, a incidência desta tabela será sobre a remuneração e o valor declarado, respeitando o limite do piso, ou do piso salarial ou do salário mínimo, né? Aliás, esse também é o limite mínimo para quem estiver com suspensão de contrato de trabalho, né? E vamos lá, tem mais novidades aqui, ó. Então, a incidência deverá ser feita primeiro sobre a remuneração e depois sobre o valor declarado. Tá? Então, de forma progressiva, primeiro da remuneração e depois sobre o valor declarado. O recolhimento apenas das alíquotas incidentes sobre o valor declarado pelo segurado, sem prejuízo do recolhimento do INSS normal naquela tabela progressiva do INSS. Ah, mas a empresa não declarou. Se a empresa não fez a declaração, cuidado, porque a não declaração da empresa em CEFIP e tal, GFIP, está aqui, ó. Não recebida a informação a tempo de ser calculada e paga a contribuição, será considerado provisoriamente como remuneração o valor anterior à redução proporcional. Então, você vai ter que recolher sobre o valor anterior. Então, tem que informar a redução certinho, tá? E recebida a informação da remuneração, após recolhimento da contribuição facultativa, a contribuição incidente sobre o valor declarado será recalculada, considerados os critérios. Então, veja, eu tenho que informar na CEFIP qual é a remuneração que eu estou fazendo, o funcionário que vai fazer a contribuição facultativa faz e recolhe a contribuição facultativa sobre aqueles percentuais, e depois eu lá, para recolher da empresa, recalculo isso. Se por um acaso foi recolhido em excesso, será devolvido. Tá? Então, muito cuidado a este artigo 20 da lei, porque você tem que prestar a informação correta para não haver excesso de pagamento pelo contribuinte facultativo. Lembrando que ele vai pagar como facultativo dia 15 e a empresa dia 20. Tá? Outra coisa, outras regras aqui para a gente estar quase terminando. Artigo 22. A empregada gestante, inclusive doméstica, pode participar do programa emergencial. Não é problema nenhum, pode participar dessa lei. Porém, ocorrido o evento caracterizador do início do benefício de salário maternidade, o empregador deve efetuar a imediata comunicação ao Ministério da Economia. Então, vai avisar o Ministério da Economia, ó, esta funcionária entrou em licença maternidade. Interrompe-se imediatamente a aplicação desta lei e começa a ser pago, então, o salário maternidade para a funcionária
considerando-se como remuneração integral o último salário de contribuição dela, sem aplicação das medidas previstas aqui. Então, ela volta a receber o salário maternidade com base na sua remuneração integral, o último salário de contribuição. Ok? Isto vale também para quem adotar ou obtiver guarda judicial. Então, não é só para gestante. Adotou, obteve guarda judicial, vale também. E uma última coisa aqui, empregados que tenham feito financiamento, olha só, que deram em garantia a folha de pagamento, os seus salários são descontados em folha. Então, durante a vigência do estado de calamidade pública, será garantida a opção de repactuação das operações de empréstimos, financiamentos, de cartões de créditos, de leasing concedidas por instituições financeiras e por sociedades de arrendamento mercantil, contraídas com desconto em folha na remuneração. Né? Então, o empregado que sofrer esses descontos, que tiver feito financiamento com desconto em folha, pode sim repactuar a sua dívida junto às instituições bancárias, ok? E nessa hipótese será garantido o direito de redução das prestações, tá? Então, ele pode negociar com o banco. E a última novidade, os empregados que forem dispensados até 31 de dezembro e que tenham contratado essas operações de empréstimos com desconto em folha, terão direito à novação dessas operações para um contrato de empréstimo pessoal com o mesmo saldo devedor anterior e as mesmas condições de taxas de juros e encargos remuneratórios e garantias originalmente pactuadas, acrescida de carência de até 120 dias. Pessoal, olha que importante, hein? Então, se um funcionário fez um financiamento no banco e está descontando na folha e ele é demitido em outubro ou novembro ou dezembro, ele pode, e o banco tem que manter o financiamento dele nessas condições e ainda podendo dar carência de até 120 dias para ele, ok? E a última também que gerou muita polêmica, porque muitas empresas estavam usando o fato do príncipe, né? Quer dizer, na CLT existe um artigo 486 que prevê, quando houver paralisação ou suspensão de atividade determinada pelo poder público, seja municipal ou estadual, as empresas poderiam usar isso para fazer as demissões, que é um caso de força maior. Né? Não é bem a força maior, que tem um outro dispositivo para força maior, mas é o fato do príncipe. Eu também falo numa live minha aqui no canal sobre esse fato do príncipe. Então, a lei acabou com isso. Olha só. Artigo 29. Não se aplica o disposto no artigo 486 da CLT, aprovado pelo Decreto-Lei tal, na hipótese de paralisação ou suspensão de atividades empresariais determinada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal para o enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, em função do coronavírus. Então, as empresas que faziam a redução ou faziam a suspensão, o funcionário voltava, ele não respeitava aquela estabilidade, mandava embora alegando artigo 486, olha, eu não posso abrir as portas, o poder público decretou, eu vou mandar embora o funcionário e, portanto, a estabilidade não vale. Bom, isso estava realmente com uma insegurança jurídica para o empregado. A partir de agora, está na lei, não se aplica esse dispositivo da CLT sobre essa paralisação em função de coronavírus. Tá ok? Bom, pessoal, desculpa, eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu acho que valeu a pena, é muito importante prestar atenção nisso. Eu prometo aí, me comprometo com vocês, vou fazer um vídeo com exemplos e mais fatos explicativos e que pode ficar um pouquinho mais longo, mas que pode ajudar vocês aí nesse entendimento e interpretação da Lei 14.020, de 6 de julho de 2020, tá bom? Se você gostou aí do nosso vídeo, deixe um like, se inscreva no nosso canal para continuar recebendo as nossas notícias. Até a próxima!